Fórum Mídias de hoje, 4 de agosto de 2025. Está aí o presidente Lula na chuva. O Lula já está na chuva há bastante tempo, desde a época do sindicalismo. E aqui o Lula, quando ele saiu da prisão lá da masmorra de Curitiba e aqui em São Bernardo, recebido nos braços do povo. E aqui uma outra imagem do Lula também cercado de gente. E aí esse Fórum Mídias de hoje é para mostrar que algumas coisas no Brasil só acontecem com o Lula. E por que elas acontecem com o Lula, né? O Lula está aí, essa imagem do Lula é na primeira greve que teve no Brasil, que foi a greve que começou, porque muita gente fala que foi o Carter, mas o governo do presidente Carter dos Estados Unidos, mas os operários, os metalúrgicos do ABC, foram eles que forçaram as portas da abertura política no Brasil. Metalúrgico de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano deflagram a primeira greve geral de uma categoria no país desde a paralisação de Contagem, em 1968. Lembremos, 68, dezembro, 13, AI-5. Portanto, é a segunda fase da ditadura brasileira, quando ela se assumiu de vez como ditadura. E aí acabaram as greves nas faculdades, nas escolas, nas fábricas e tudo que é lugar. E essa foi a primeira greve, não foi uma grevinha, foi uma greve imensa. A medida foi aprovada pelas assembleias dos 3 sindicatos do ABC, com o objetivo de obter um reajuste salarial de 78,1%. Mesmo enfrentando forte repressão e intervenção do governo nos sindicatos, a greve durou 2 semanas. Foi suspensa por 45 dias para que fossem reabertas renegociações com as empresas, que acabaram concedendo um reajuste de 63%. Foi a maior conquista salarial daquele período. A greve geral de 79 mostrou o rápido avanço da organização dos trabalhadores. E aqui, um ano após isso, em 1980, o Lula e a fundação do PT. Lula e PT racharam o Brasil e acenderam o odinho geral do mercado, da mídia. E de lá para cá é pau no Lula e pau no PT, e é isso que nós vamos mostrar. Coisas que só acontecem, né, ou que acontece preferencialmente com o Lula. Aqui, em campanha do Lula de 1982, já pelo PT ao governo de São Paulo. Luiz Inácio acusado de ter casa no Guarujá. Aqui no próximo slide vamos ver isso com mais detalhe. Isso aqui é um jornal do sindicato. E aqui, a onda da mansão do Morumbi não pegou. Primeiro disseram que o Lula tinha uma mansão no Morumbi, onde ele passava férias. A onda da mansão do Morumbi não pegou porque o Lula mora em Jardim Lavínia, a Rua Maria Azevedo 273. Agora inventaram a casa de férias no Guarujá. Nos últimos 10 anos, as únicas férias que o Lula teve foram os 31 dias que passou na cadeia do DOPS. Desafiamos os acusadores do Lula a mostrarem a cara e darem o endereço a tal casa do Guarujá e sua escritura. Por isso, o triplex do Guarujá nasceu lá atrás, em 1980, 82. Já havia essa ideia de que o Lula é dono de um triplex, de uma mansão, era uma casa no Morumbi, era uma... Então, esse é um ataque que serve porque o objetivo deles sempre é usar as coisas contra Lula
independentemente da realidade do momento. Vamos aqui fazer um corte e dar um salto para cá. Ó. Recentemente, agora, há pouco tempo, não há provas de risco de fuga de Bolsonaro, diz Fux. O ministro Fux votou contra a aplicação de medidas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi 4-1. Os demais ministros, junto com o relator Alexandre de Moraes, votaram a favor das restrições à tornozeleira e não poder usar redes sociais e etc. Mas o Fux votou contra essa medida. Segundo ele, isso aqui é do sentença dele, sei lá como é que chama isso, onde ele defendeu a posição dele, e ele fala: a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas e concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada. Ele não soube daquela ida do Bolsonaro lá para a Embaixada da Hungria, onde ficou de travesseirinho e ursinho e tudo durante 2 dias. Ele não soube, né? No meio do carnaval. Também diz aqui: em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação. Ele achava que a liberdade de ir e vir do Bolsonaro tinha que ser preservada. No entanto, em 2018, o mesmíssimo Luiz Fux proíbe a Folha de entrevistar Lula e determina censura prévia. O ministro Fux suspendeu na noite dessa sexta uma liminar concedida mais cedo por seu colega Ricardo Lewandowski. Vamos lembrar que quantas vezes você vê um ministro suspender uma decisão de um outro ministro, não é? Assim, matou no peito, foi para cima. O ministro Ricardo Lewandowski havia permitido a entrevista que o presidente Lula, que estava preso numa masmorra de Curitiba, concedesse à repórter Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e ao jornalista Florestan Fernandes Júnior, que estava, na época, trabalhando para o El País. Os 2 veículos iam fazer uma entrevista com o Lula, o Lewandowski permitiu, o Fux foi lá e nada disso. Determino, o Fux, que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja a imprensa ou outro veículo destinado à transmissão de informação para o público em geral. Ou seja, ninguém pode saber o que o Lula está falando. Determino ainda, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, a proibição da divulgação, ou seja, censura do seu conteúdo por qualquer forma, sob pena da configuração de crime de desobediência. Ou seja, este mesmo Fux, preocupado com o direito de ir e vir e com a liberdade de expressão do réu Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de assassinar o presidente e o vice eleitos e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, colega do Supremo, do ministro Fux, Alexandre de Moraes, este estava tendo seus direitos tolhidos de liberdade de expressão. Já o presidente Lula, acusado pela turma do Lava Jato, em que Moro chegou a afirmar que no Fux We Trust, esse daí Lula não podia. Agora, outro caso de duas ações diferentes. Agora, pesquisa recém-divulgada do Datafolha testou 7 cenários de primeiro turno. Bolsonaro
diz a Folha, explicando porque o nome dele ainda está. Bolsonaro tem seu nome avaliado porque, mesmo inelegível, pode inscrever sua candidatura, assim como Lula fez quando estava preso em 2018, só para ser barrado mais perto do pleito. Então, a Folha está publicando uma pesquisa onde consta o nome do Jair Bolsonaro, como eles explicam aqui, porque o Bolsonaro ainda pode inscrever o seu nome. Agora, voltando no túnel do tempo, 2018, Datafolha cancela pesquisa eleitoral que incluía Lula. Uma nova pesquisa do Instituto Datafolha estava preparada para começar a ouvir as intenções de voto da população a partir de hoje, isso lá em 2018, mas ela foi cancelada porque o ex-presidente Lula integrava o questionário. A informação foi divulgada pela própria Folha de São Paulo. O Datafolha cancelou o registro da pesquisa eleitoral, que seria realizada de 4 a 6 de setembro, devido à impugnação da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como o questionário contemplava cenário com o nome do candidato, o Instituto. Quer dizer, o Bolsonaro está inelegível até 2030, por decisão colegiada. E o nome do Bolsonaro consta agora, né, do Coelho. Outra coisa ilegal, 2019, Moro e a Globo, o que aconteceu no dia do grampo de Lula com Dilma entre o início. A Globo botou no ar um grampo ilegal em que a presidenta da República do Brasil, Dilma, foi grampeada pela Polícia Federal ilegalmente, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a divulgação foi ilegal, porque, pela manhã desse dia, o juiz Moro recebeu a ordem de interromper o grampeamento, o que Moro determinou exatamente às 11 horas, 12 minutos e 22 segundos. E houve a interceptação de um diálogo da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula às 13h32, portanto, 2 horas e 20 minutos depois do Moro ter dado ordem para interromper qualquer gravação da operação. E ainda assim, o Moro cedeu a gravação para a Globo, que a colocou no ar. Ilegalmente, e até hoje não respondeu por isso, ilegalmente, nem ela, nem a Globo, nem o Moro, esses dois também ainda está faltando prestar conta da Lava Jato. Os dois botaram no ar a gravação. Aí digo aqui, também já acusaram essas coisas do Lula ser dono de mansão e tal, e outra coisa da época da Lava Jato, que a Globo também encheu a boca, é que o Lula foi acusado de receber por palestras, que nunca o Lula teria feito aquelas palestras. No entanto, tem aqui, a Infoglobo, empresa que publica os jornais O Globo, Extra e Expresso, informa que participa de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento e a promoção do Rio de Janeiro. Em 2013, com esse objetivo, ou seja, em 2013, o Lula já não mais presidente, quem era presidente aqui era a presidenta Dilma, o Lula estava dando palestras não só no Brasil, como no mundo, palestras essa que a Lava Jato dizia que eram invenções para ele, lavagem de dinheiro, recebimento de propina, endossado pelo Jornal Nacional. E aqui o Infoglobo, em 2013, com esse objetivo, apoiou a FEComércio do Rio de Janeiro na realização de um seminário sobre o mapa do comércio no estado do Rio. Além de divulgar o evento em seus jornais, a Infoglobo arcou com os custos dos palestrantes, inclusive do ex-presidente Lula. Quer dizer, a Globo, que acusava o Lula de não receber dinheiro, nada, era tudo truque, pagou ao Lula por palestra.
Agora foi a correspondente Raquel Cranenbuhl. A ela, o Trump admite pela primeira vez possibilidade de conversar com Lula. A repórter da Globo, isso foi durante o Jornal Nacional de sexta-feira, perguntou se Donald Trump estaria aberto à negociação e acrescentou que Lula disse que gostaria de ter uma conversa. Eu queria saber quando foi que o Lula disse para a repórter, porque para o Brasil ele nunca ouviu o Lula falar isso. O Lula ligou para Cranenbuhl e falou: fala com o Trump aí que eu estou querendo falar com ele, foi isso? Ou ela recebeu o recadinho lá do Jornal Nacional, porque foi claro que ela não ia botar na boca do presidente Lula uma coisa que o Lula não disse sem autorização da edição do jornal. Não é? Aqui o diálogo dela com o Trump. Ela fala: você está aberto a negociar com o Brasil? O presidente Lula disse que gostaria de ligar. Se ele pedisse para conversar, você falaria com ele agora? Quem deu autorização a essa repórter de fazer esse tipo de colocação aqui? Eu nunca ouvi o Lula dizer que estava louco para conversar com o Trump. Aí o Donald Trump, ele pode conversar comigo. Bom, essa história todo mundo já conhece, porque isso daqui viralizou, todos os jornais deram no outro dia. O Trump aceita conversar, o Trump disse que está aberto, esperando uma ligação do Lula. Ou seja, criou-se um ambiente, como diz o Galvão Bueno, com o objetivo de forçar o Lula a ligar para o Trump. Quando todo mundo sabe o que pode estar à espera do Lula. O presidente da Ucrânia, o palhaço Zelensky, já viu o que pode acontecer lá na Casa Branca. O presidente da África do Sul também foi humilhado, inclusive com um vídeo errado do Congo que o Donald Trump passou falando em racismo reverso. Isso é um absurdo completo. E agora nós temos aqui a dura carta de Trump a Lula sobre tarifa contra o Brasil com mentiras. Mais uma vez, o presidente Lula é vítima de ataque, não apenas da mídia, mas do mercado, e agora de uma imprensa estrangeira, a mais potente, que são os Estados Unidos, visando tirá-lo do poder, de preferência em 2016, mas se ele puder sair antes, melhor ainda, né? Para eles. A perseguição ao presidente Lula e ao PT é uma coisa incrível. É incrível. Coisas que só acontecem ao Lula. Os outros, as pessoas têm direito de falar, até o criminoso Bolsonaro está aí. Ó. Agora mesmo, ele ontem apareceu na rede social do filho dele, Eduardo Bolsonaro. A CNN tem um print lá. Ele depois apagou o vídeo, mas ele mesmo sabe das regras do pai. O Bolsonaro deu uma entrevista de casa, apoiando o movimento lá fora. Vamos ver qual vai ser a atitude do STF, porque ele claramente violou as regras da tornozeleira eletrônica. Se fosse o Lula, não tenho dúvida de que já iria para a prisão preventiva. Mas como é o Bolsonaro, não se sabe. Foi isto o Fórum Mídias de hoje. Quem perdeu tem mais às 14 horas o recorte do programa, assim como todos os outros Fórum Mídias. Gente, tchau, tchau.